Pouco a pouco estamos retomando nossas atividades. Mais do que nunca, precisamos manter todos os cuidados. Se for sair, use máscara. Higienize as mãos com frequência. Grupos de risco devem sair apenas se necessário. Dúvidas? Acesse ou ligue. Vencer o coronavírus depende de cada um de nós. Juntos vamos conseguir. Prefeitura de Joinville. Bom, nós chegamos à nossa última entrevista com os candidatos a prefeito de Joinville por 3 semanas. Você aí que assiste, né? Telespectadores puderam acompanhar as propostas, entender os planos de governo e conhecer cada um dos 15 concorrentes ao cargo. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio e que temos também a participação das jornalistas do portal ND+. Hoje nós recebemos o candidato Drico, do PSTU, que tem como vice Ricardo Lauter, do mesmo partido. Adriano Mesnerovics tem 37 anos, natural de Joinville, formado em História. Trabalha como professor, ativista de movimentos sociais e é a primeira vez que concorre em uma eleição. Então, candidato, bem-vindo primeiramente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vamos então às perguntas, candidato. Falando do seu plano de governo, né? Entre as propostas, fala no fim da cobrança do IPTU e de todas as outras taxas municipais. E aí vem a pergunta, o questionamento. Como manter a arrecadação da prefeitura? Bom, a gente fala na taxação progressiva, né? Que é extremamente progressiva. Que já existe no município, mas ela não condiz com a realidade da... Então, quem tem menos, quem produz menos, quem tem um terreno menor, tem que pagar menos. E quem tem mais, tem que pagar mais e suprir essa necessidade, porque utiliza mais esse imóvel, utiliza mais. Então, tirar essas desigualdades que já existem, né? A gente sabe que precisa de arrecadação, mas ela é cobrada muito de poucos e pouco de muitos. Bom, ao mesmo tempo também que fala em não cobrança de impostos, argumenta que vai contratar todos os trabalhadores desempregados e montar uma empresa pública de obras, plano de governo. Como isso é possível? Na verdade, a gente tem o projeto da empresa pública de obras, isso é real. Nós sabemos que a prefeitura, hoje em dia, ela é tocada e gerenciada e tocada para várias empresas terceirizadas que cobram pelo serviço e isso acaba custando o dinheiro do trabalhador. Juntando com essa crise da pandemia e do desemprego que a gente está crescente, galopante, né, é fundamental que essas obras necessárias para a cidade, que estão sendo discutidas, elas também venham associadas à pandemia e à retirada dessa massa populacional que já está até desalentada, que nem procura mais emprego. Então, a criação da empresa de obras e a contratação desses trabalhadores, o máximo possível que ela puder abranger, para que a gente solucione os problemas estruturais, de falta de creche, de falta de asfalto, de falta de tubulação, de saneamento básico, mas que também gera emprego, renda para a massa de trabalhadores que precisam desse momento. Candidato, seu plano também cita a necessidade de investir 10% do PIB de Joinville na área da educação. E aí, falando de educação, o senhor sabe hoje quantos alunos estão matriculados na rede municipal? Ensino fundamental? O total de alunos eu não vou lembrar, não vou saber te dizer agora. Em torno de 75 mil, segundo a prefeitura. Eu sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores, licenciado do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado, e a gente conhece bem um pouco da realidade do Estado, mas do município também, e a gente sabe que a gestão municipal, ela produz um cenário de exclusão, né? Algumas escolas se tornam aí referência, colocam várias tecnologias, fazem o papel para a governança, mas a realidade nos bairros e outras escolas, a gente sabe que é falta de professor, falta de material, falta de valorização dos servidores, as creches, os CIs, né? Os professores têm diferenças de tratamento, né? Às vezes o cara é habilitado, a professora é habilitada, mas está lá sendo tratada como cuidadora, e o que nós defendemos é educação desde as séries iniciais, educação de qualidade, não apenas depósitos para colocar crianças, para todos. Universalização da educação, né? Que acho que tem que ser a pauta de todo o governo e não tem como fazer. Bom, vamos agora então, porque conforme o sorteio tem a participação do público pelo WhatsApp. Vamos saber a pergunta que é do Tiago. Gostaria de saber qual é o plano para a implantação de mais ciclovias em Joinville. Antes de nós acenamos um compromisso aí com os coletivos de bicicleta, né? Mas nós entendemos que antes de nós fazermos ciclovias, ciclofaixas, nós temos que entender que a educação para o trânsito é uma coisa importantíssima e tem que ser voltada
para as crianças desde pequeno, né? Porque não adianta a gente criar espaços. Nós sabemos que tem uma malha, falta um déficit de mais de 50 quilômetros de ciclovias que poderiam ser feitas, interligando as que estão aí, mas isso tudo passa pela organização com os técnicos urbanísticos. Acho que a gente não vai poder fazer um projeto sem pensar para que serve, né? Mas muito mais o investimento na educação para o trânsito e na qualificação dessas áreas de lazer com bicicleta, mas sabendo que a maior parte da população joinvilense utiliza a bicicleta para ir trabalhar, para sair de manhã, e é esse trabalhador que está correndo risco, que anda na calçada e não tem uma visão, né? Uma cidade que só tem a visão para o urbanístico dos carros, e a ciclovia vai ficando cada vez mais esquecida, e também a educação para o trânsito também. Bom, candidato, o senhor questiona também o atual modelo de transporte rodoviário, até falando dessa questão de mobilidade, né? E fala que o ideal seria em 5 anos mudar para trem e metrô. Se eleito, como pretende executar? Aí eu coloquei, a gente tem todo um processo urbanístico, temos várias faculdades aí, cursos de engenharia, que tem que devolver para a sociedade o que é colocado, e a gente pode colocar isso nesse processo, porque tem projetos adequados para a cidade. Cada cidade tem a sua realidade, né? A gente tem que pensar nisso, porque Joinville é uma cidade grande, o transporte coletivo é a única coisa que pode ajudar na mobilidade, porque você pode fazer 1000 ruas, mas enquanto o transporte, a coletividade não funcionar, nós vamos continuar com os problemas de trânsito que nós temos, o trabalhador vai continuar pagando uma passagem caríssima, amontoado dentro de ônibus, né? E isso reflete na qualidade de vida, na saúde do trabalhador. Então, é pegar um conjunto urbanístico e entender como funciona essa cidade, e aí a pressão popular, dentro dos conselhos populares que nós vamos criar, para que esses governantes que hoje propõem coisas para a população devolvam, né? Não vão ser eleitos, mas tem que devolver para a população aquilo que prometeram. Vamos à participação do portal ND+, agora. Boa tarde, candidato. Luana, do portal ND+. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala na estatização de hospitais particulares. De que forma isso funcionaria? Da mesma forma que eu coloquei na outra pergunta, né? Nós temos os conselhos populares que tem que manter uma pressão sobre o serviço de saúde. Saúde é um bem necessário, um bem primordial, e ficou explícito isso agora, está explícito da pandemia. Se não fosse o SUS e todo o atendimento da rede do SUS, que está sendo atacada severamente aí pelos governos, se não fosse tudo isso, nós não teríamos, talvez teríamos um número maior do que 157 mil mortos no país. Então, pensar a saúde como fila única, municipalização do serviço e sob o controle dos trabalhadores é a única forma de resolver o problema da saúde realmente. Agora, candidato, talvez uma das questões mais polêmicas que aparece entre as suas propostas diz respeito a confiscar residências vagas para transformar em moradias populares. Legalmente, isso é possível? Legalmente tem vários elementos que podem ser feitos sim, porque se esse imóvel já tem uma dívida com a prefeitura maior do que o próprio imóvel, né? Então tem mecanismos legais que a prefeitura tem que recorrer. Mas além disso, que não é a base a legalidade talvez não é a base de tudo, mas é a pressão popular para que isso aconteça. Nós temos um déficit habitacional gigante na cidade, imóveis aí fechados, gerando ratos, baratas, e que poderiam estar sendo utilizados tanto para o serviço público quanto para atender essas necessidades da população que precisa de moradia, né? E aí é preciso coragem para peitar realmente e colocar a pressão popular em cima desse processo para garantir o direito básico de ter onde morar. Bom, nós agora então estamos encaminhando para os 30 segundos finais, e aí, para as suas considerações, é uma última pergunta, né? Porque o eleitor merece dar o voto a você. Porque eu apresento uma alternativa socialista dos trabalhadores no momento de pandemia, que os candidatos não estão falando dessa pandemia, parece que ano que vem tudo vai girar normalmente, e a gente sabe que para a realidade da maior parte da população não é isso. Nós temos que pensar como nós vamos salvaguardar a vida das pessoas que estão sofrendo. Quer dizer que eu sou contra a reforma administrativa justamente porque ela ataca os servidores primordiais, e na nossa candidatura pede o fora Bolsonaro e Mourão e todos que atacam a classe trabalhadora. Obrigada, então, candidato. Ótima tarde. Obrigado.